Hoje eu estou trazendo um ensinamento completamente diferente dentro da natureza, um aprendizado que eu tive. Vocês estão vendo que eu estou aqui com manjericão e nós temos aqui umas abelhinhas que estão aqui fazendo uma incursão nesse pé de manjericão. Eu já tenho esse pé de manjericão, ele tem mais ou menos a altura de 1,5 m aproximadamente, e eu constantemente, quando ele começa a crescer, eu vou lá e eu corto as gemas apicais. Ele dá uma espiga, essa espiga que vocês estão vendo aqui, e que depois vão saindo. E se você corta essa gema apical, acontece que quando você corta essa gema apical, as folhas do manjericão elas saem mais intensamente. Só que esse ano, por uma série de fatores, eu deixei essas flores virem e deu todas essas flores e elas foram visitadas pelas abelhas. Elas estão aqui constantemente, o dia todo elas estão passando aqui e elas vêm aqui e elas pegam aquilo que a minha neta chega e fala, pô, elas vêm aqui colher o néctar. E ela colhe o néctar das folhinhas, de cada florzinha, e ao mesmo tempo, se você presta atenção, e a gente prestando atenção num close na patinha das próprias abelhas, elas estão levando o pólen dessas flores para fazer um processo de polinização. E quando a gente viu que se eu deixasse, se eu tivesse acabado de cortar como eu fazia todos os anos, eu encheria de folhas de manjericão. Mas eu não preciso de muitas folhas de manjericão. Então esse ano eu deixei vir e deixei todas elas estarem brotando. E o que eu sou visitado por vários tipos de abelha. Aqui eu vejo duas espécies, normalmente eu vejo duas espécies que vêm e que pegam esse néctar, como falou a minha querida Clara. Ah, vovô, pega o néctar. E aí ela vai, saliva e faz um processo de fermentação e prepara o mel e ela leva para a colmeia. Acontece que quando. O que tem de aprendizado que você falou que é tão importante, você falou para a gente, Cid? Acontece que quando você chega e você acredita que você é Deus, você chega e fala assim, olha, sabe uma coisa, eu vejo essas abelhinhas que nem umas bobinhas vindo aqui, eu compro um pote de mel e eu chego e ponho mel e deixo as abelhinhas virem e pegar o mel direto, elas não precisam nem metabolizar. É aquilo que a gente chama, a gente super protege as nossas abelhas, a gente dá para elas já direto o mel. Então elas só pegam o mel e vão levando para. Mas elas começam a comer tanto daquele mel, elas começam a ficar tão pesadas que daqui a pouco elas não conseguem mais, elas não fazem mais exercícios, elas não precisam estar voando, é só lá e comendo. Então essas abelhinhas, o que acontece com elas é que daqui a pouco elas se tornam muito gordinhas e fracas, e aí quando elas vão colher o mel, ela acaba pegando o mel e elas acabam morrendo antes do tempo, porque não fizeram o exercício que queriam. Quando Deus criou, ele fez assim, olha, vem aqui, pega o mel, faça o trabalho, pega isso tudo, esse trabalho, e vai depositar na colmeia. E aí eles vão e põem, elas põem e vão levando todo esse melzinho para a colmeia. Quer dizer, eu aprendi que em determinadas situações você vai ter que deixar essas abelhinhas virem fazerem o trabalho que elas querem estar fazendo. Elas vão vir aqui fazendo esse trabalho que elas querem estar fazendo e depois vão buscar mais um pouquinho de néctar em outras novas plantas, levando pólen, fazendo aquela polinização, fazendo com que a coisa fique sendo distribuída, novas mudas vão sendo formadas, novas plantas vão sendo formadas devido a esse processo todo. Hoje a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi bastante, que tem horas que você pode deixar, você vai deixar, em vez de fazer essa situação de poda, fazer com que as plantas possam estar se desenvolvendo naturalmente, as abelhas indo fazendo o seu trabalho natural, você observando e você ajudando a natureza. Interessante, tomara que essa lição tenha sido importante para você
como foi para mim. Um abração carinhoso, como sempre, estamos juntos.